Olá a todos, mais uma vez aqui com uma aula sobre eletrônica. Eu reforço que essas aulas a gente está gravando uma forma um tanto quanto rápida, porque nós temos esse quadro de pandemia, né? E então a gente está tentando reproduzir aquilo que a gente passaria na sala. É claro que a gente não consegue passar tudo, né? Porque na sala a gente tem ainda o quadro, a gente pode montar várias coisas, né? Que a gente vai implementando daqui a pouco, né? Resolução de exercícios e tudo mais. Então, de repente, não é um vídeo tão atrativo para todo mundo, né? Mas vamos lá com a teoria sobre diodos, né? Como eu já comentei com vocês, nós estamos usando como texto base, né, o livro do Bolestad. É um livro que eu acredito ser muito bom, muito versátil. Ele descomplica várias coisas, né? Tem pouco integral, né? Para quem está na engenharia vai entender. E o capítulo 1 dele fala sobre diodos semicondutores. Nós vamos falar aqui até mais ou menos os portadores majoritários ou como são construídos os diodos, né? Essa aula, se eu tivesse em sala de aula, demoraria 1h30 mais ou menos para a gente falar de tudo, né? Inclusive do diodo Zener, aplicações e tudo mais. Então vamos lá. Os diodos, né, são, quem sabe, os componentes eletrônicos mais simples, né, em uso, né, porque se a gente pensar em algumas coisas lá do passado, do começo do século, é, caíram em desuso justamente pela aplicação de transistores e diodos e tudo mais. A ideia do diodo é diferente de um resistor, capacitor, indutor, né, que são considerados componentes passivos, né? Então o diodo já é considerado um dos primeiros componentes, apesar de ser muito simples, é um componente ativo. Significa que é o seguinte, ele escolhe qual o sentido da corrente que vai circular sobre ele. O resistor não tem essa capacidade, né? Ele conduz para ambos os lados. E por causa disso, o símbolo do diodo é justamente uma seta. Essa seta indica o sentido da corrente, a corrente ID. Sobre o diodo, assim como se tivesse um resistor, existe uma tensão VD. Não é a tensão aplicada sobre ele, não é a tensão do circuito, é uma tensão sobre ele, como se eu colocasse um voltímetro medido em cada um dos seus lados. Né? Então, se VD tem, como a gente pode ver ali à esquerda, né, a tensão positiva e a direita, desculpa, a tensão à esquerda positiva e à direita negativa, há corrente ID, há uma corrente significativa. Ou seja, VD é positivo, a gente considera, certo? Bom, se a gente for simplificar bastante a composição do diodo, basicamente o seu funcionamento, né? Quando o VD é positivo, ele conduz de uma corrente, se for um diodo ideal, é basicamente uma corrente infinita. Enquanto que para tensões negativas de VD, ele não conduz essa região de não condução e a região de condução, certo? Os materiais semicondutores é que fazem, é que tem essa propriedade, certo? Então, os principais são silício e germânio, e existem alguns compostos, como os arsenetos de galho, né? Se você observar na tabela periódica, o silício e o germânio estão ali na mesma coluna, certo? A mesma do carbono ali. Já o arseneto de galho pega um à direita e outro à esquerda para fazer esse componente, certo? Mas qual é a característica principal dos semicondutores? Se você olhar aqui à esquerda, o isolante ele tem uma largura de banda muito grande, né? Ou seja, para você tirar um elétron daquele átomo ou daquela molécula e jogar isso para um campo de condução, você tem que colocar uma tensão ou uma energia acima de 5 electrovolts. Enquanto que para o condutor, essa banda de condução e a banda de valência, elas praticamente se misturam. Se você observar os metais, quando você aria uma panela de alumínio, por exemplo, aquele brilho que o alumínio tem, ou se você pegar um ferro e lixar bem ele e tudo mais, você vai observar que ele brilha. Esse brilho é decorrente do mar de elétrons que está ali fervilhando ali, ou seja, elétron para lá, elétron para cá, ninguém é de quem, é que nem a música do Daniel, né? É, do Leonardo, sei lá. Todo mundo é de todo mundo e assim vai, certo? Já nos semicondutores, ele não tem a mesma característica do condutor, ou seja, tem a banda de valência e a banda de condução tem uma distância em electrovolts, mas ela é muito menor do que a dos isolantes. Não é tão grande como 5 electrovolts.
como você vê ali no silício do germânio de 0,67, 1,1 eletronvolts e no arseneto de galho 1,43, certo? Beleza. Então, o que vai ser feito? Vai pegar esse semicondutor, nós vamos modificar ele um pouquinho. É um processo chamado de dopagem, certo? No Brasil, infelizmente, não é feito esse processo. É um processo do início de construção de semicondutores, né? Então, há uma melhoria, ou se você quiser pensar, uma modificação das características elétricas do silício, do germânio, do arseneto de galho, assim por diante. E existem dois tipos de dopagem. Quando eu pego o semicondutor e transformo ele do tipo N, e quando eu faço isso do tipo P. Então, se a gente vê aqui, ó, eu tenho a estrutura de silício. Lembrando, silício é um cristal, é tão duro ou tão parecido quanto um vidro, né? Na verdade, o vidro é sílica, né? Ou seja, é muito, 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 muito duro esse troço, uma estrutura muito rígida, né? E, de alguma forma, em processos extremamente complexos aí de produção de semicondutores, eu pego e enfio lá dentro dessa estrutura ou um átomo de boro, esse mais vermelhinho, ou um átomo de fósforo, esse roxinho aí. Os azuis são o silício. Bom, quando eu consigo fazer isso, eu dopo esse cara. Eu enfio ali no meio do silício que tem 4 ligações, eu coloco um boro que só consegue fazer 3. E ele deixa de fazer, o silício do seu lado deixa de fazer uma ligação e o boro provoca então uma lacuna, uma falta da ligação. Essa lacuna pode ser preenchida por um elétron, certo? Já o fósforo, que é o roxinho aí, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, quando você enfia esse troço na estrutura do silício, tem um elétron do fósforo que fica ali meio parado, sem fazer nada. E esse elétron livre, né, esse elétron a mais, é que faz com que eu possa preencher uma lacuna, quem sabe, eu posso conduzir melhor, fazer com que eu altere as características desse semicondutor. Isso significa que eu vou pegar a camada de valência e a camada de condução e aproximar mais. O nível de energia que eu vou precisar para arrancar um elétron de um elemento dopado, de um material dopado, vai ser menor do que se fosse o silício puro, se o germânio puro, o arseneto de galho puro, certo? Bem, quando eu faço a dopagem com boro, ou seja, deixo lacunas, eu faço materiais tipo P. Enquanto que quando eu faço a dopagem do silício ou do germânio com fósforo, ou seja, um elemento de 5, eu posso deixar o material como N. Esse P, então, é a capacidade que ele tem de receber elétron, como se fosse positivo. E o N é a capacidade de doar aquele elétron do fósforo que está sobrando, como se fosse negativo. Vale ressaltar que eletricamente, como se fosse carregamento positivo ou negativo, o material não muda o seu carregamento, porque o mesmo número de prótons do fósforo é o mesmo número de elétrons da sua nuvem lá de elétrons, e você coloca isso, então o material como um todo permanece neutro eletricamente, mas ele tem a capacidade de receber um elétron ou doar um elétron daquele lá. Quando eu junto esses dois materiais, quando eu pego e coloco um material junto lá de P e N, forma uma coisa fundamental para o funcionamento da eletrônica moderna. É a junção PN. Essa junção PN vai formar o diodo, o transistor, o MOSFET, o FET, vai formar o IGBT, vai formar o GTO, vai formar o TRIAC, DIAC e tudo mais, certo? Junção PN. Essa é a grande descoberta do funcionamento dos componentes eletrônicos, certo? Bem, na junção PN, aqueles elétrons que estavam ali sobrando dos átomos de fósforo, do material N, né, eles podem migrar para as lacunas do material P. Então há uma troca ali de elétrons ali bem na junção, como vocês podem ver aqui. E essa troca de junção é que faz uma coisa chamada região de depleção. Alguns elétrons migram para cá, já que esses elétrons saíram daqui, formaram algumas lacunas e assim por diante. E isso vai determinar o funcionamento dos diodos, transistores e tudo mais, certo? Então o diodo ele tem basicamente 3 condições de funcionamento.
A ausência de polarização é quando ele está desligado. Pega um diodo aí que está numa bancada desligado sozinho, ele tem ausência de polarização. Ele tem a polarização direta, justamente quando ele vai conduzir, e ele tem a polarização reversa, quando ele está bloqueando a tensão. Então, as condições de operação do diodo, de ausência de polarização, eu não tenho um VD é igual a zero, a corrente também é igual a zero, e há uma modesta camada de depressão. Aquela camada é formada pela própria junção PN, certo? Já se eu colocar uma polarização reversa, e eu quero que vocês observem aqui, ó, eu coloco no VD, a tensão sobre o diodo, eu coloco uma tensão negativa à esquerda, mas eu coloco uma tensão negativa justamente na porção P. Repara que está oposto, né? E eu coloco uma tensão positiva no N, na região N. Então, se você observar, e vamos lembrar da máxima, né? Correntes elétricas vêm da tensão maior para menor, certo? Então, se você observar ali no VD, eu estou tentando empurrar uma corrente contra a seta do diodo. Então, a ideia é que ele não conduza. Por isso que é polarização reversa, certo? O que vai acontecer nisso aí? Se você pensar em elétronzinhos ou... é que no materiais elétricos a gente só tem o trânsito de elétrons, né? Ou se você imaginasse que prótons pudessem, ou cargas positivas pudessem andar, o que vai acontecer? Na região de depressão, eu estou colocando mais elétrons do lado negativo, então eu estou aumentando a região de depressão onde já havia um monte de cargas negativas. E na parte onde eu tenho várias lacunas ali, aquele lado positivo, eu estou tirando elétrons ali. Então eu faço com que dos dois lados da junção PN, ou dos dois lados do diodo, eu aumente a região de depressão. E isso impede praticamente totalmente a condução de corrente. A gente vai ver daqui a pouco, existe uma pequeníssima corrente que é chamada corrente de saturação, e essa corrente de saturação mediante ou, infelizmente, ou do jeito que você quiser aí, algumas impurezas que você consegue, você não consegue tirar tudo do silício, né? E a gente vai ver lá em portadores majoritários e minoritários, né? Então, a corrente de saturação é resultante somente da corrente dos portadores minoritários, ou seja, impurezas que tem ali no silício. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre a fabricação e como é que eu faço a dopagem dos componentes, né, o transistor e tudo mais. Então existem alguns componentes que são feitos assim, você dopa ele negativamente, ou seja, faz um material tipo N, e depois em cima desse, só com uma porção menor, você faz uma porção P. Então sobra ali uns resquícios, sobra ali alguma coisa de impureza, certo? Bom, enfim, em polarização reversa eu tenho a camada de depressão aumentando pela injeção de elétrons naquilo que já tinha muito elétrons e pela ausência de elétrons naquilo que já tinha ausência de elétrons, certo? Na polarização direta é justamente quando eu coloco a tensão positiva do lado P e a tensão negativa do lado N. Repara que é similar, certo? O que vai acontecer aqui? Eu começo a injetar cargas negativas, ou seja, elétrons, nas lacunas, naquele lado que tinha muita lacuna. Então eu vou diminuindo aquela área que tinha muita lacuna. Enquanto que dos elétrons não tinha bastante, eu vou começar a tirar, certo? Então, esse movimento de elétrons é favorável à diminuição da camada de depressão. Só tem um detalhezinho. Eu não consigo diminuir essa camada de depressão de uma forma... eu jogo lá um tanto d'água lá, não. Eu tenho que começar a aumentar a tensão. Então o diodo conduz bem a partir de um certo momento. A gente vai ver daqui a pouquinho num gráfico, certo? Então basicamente para polarização direta, ou seja, para a condução do diodo, eu tenho que colocar a tensão positiva do lado P e a porção negativa ou o lado positivo da tensão do lado N. E isso vai diminuir a camada de depressão e vai fazer com que ele conduza. Repare ali em cima do diodo, na representação, existem duas correntes, uma contrária à outra. Lembra lá da corrente de saturação? A corrente de saturação, mesmo em polarização direta, ela existe, mas ela é muito pequena. Bom, em virtude disso, nós temos os gráficos, né? Repara que a condução, aqui do lado direito do gráfico, né, a condução, mesmo depois do zero, ela não é imediata, ela não começa a conduzir. Vamos embora, vamos conduzir. Não é uma linha reta, como a gente tinha visto lá no começo, né? Então, por quê? Porque eu preciso extinguir a camada de depressão para começar uma condução significativa.
Aí depois ali de 0,3, 0 pouquinho ali no tracejado preto, né, que é de germânio, e um pouquinho depois ali de 0,6, 0,7 na linha azul, que é o silício, diodos de silício, né, eu tenho uma condução significativa. Repara que para o infinito e além aí. Do lado esquerdo, repara que muda a parte de corrente. Repara que para cima do gráfico eu tenho miliamperes, para baixo eu tenho picoamperes. Corrente muito pequenas. Ou seja, para a esquerda, no tracejado, eu tenho correntes ali de 10 picoamperes, enquanto que para a linha azul, 50 pico. É muito menor do que os miliamperes da condução direta. O que é essa correntezinha que está vindo na polarização reversa? Aquela corrente de saturação que eu falei para vocês. Portadores minoritários, ou seja, impurezas do silício, faz com que haja essa corrente reversa. Mas ela é muito insignificante diante da corrente direta, né? Nós vamos ver depois, existe ali, repara aqui um ponto de ruptura ali no gráfico à esquerda, né? Essa é a região de Zener, mas a gente vai ver em outra aula, não nessa, certo? Mas repara que há efeitos da temperatura. Se eu aumento muito a temperatura, eu posso conduzir mais e eu também diminuo a tensão de ruptura reversa, né? Uma coisa que eu falo para meus alunos sempre é todo material pode ser um condutor, só depende o quanto você força ele. Ou seja, mesmo em isolantes, se você pôr uma tensão muito alta, você pode romper ele e ele pode conduzir, se tornar um condutor, né? Então, com o diodo, a região de Zener é mais ou menos isso. Eu rompo ele, eu quebro a barreira de isolação dele. Bem, gente, o que eu tinha para hoje, basicamente é isso. Senão a aula vai ficar muito alta, muito grande, e aí, enfim, ninguém vai prestar atenção. Depois a gente entra em portadores majoritários e minoritários, mas basicamente, para a gente entender, são aquelas impurezas, né? Ou seja, se eu tenho no material N, ou seja, eu tenho elétrons sobrando, ele é portador majoritário, enquanto que as lacunas não são portadores minoritários. A gente vai entrar nesses detalhes na construção de alguns outros componentes, certo? Gente, por enquanto era isso. Valeu, aquele abraço.